Olá, colegas. Eu sou a Alice Cação, um dos elementos da equipa do projeto Física em Ação do 11º ano. Os meus colegas de equipa são a Noémia Maciel, a professora Maria do Céu Marques, a Andreia Magalhães, a Ana Rita Mota e o Carlos Azevedo. Somos todos professores apaixonados pelo ensino, pela inovação e pelas novas tecnologias. Apostamos muito neste novo projeto, pois somos professores resilientes, alinhados com o presente, mas orientados para o futuro. O Física em Ação é constituído por um manual, um caderno de atividades mais a prova de exame, o dossiê do professor, atividades experimentais e ainda a prova de exame professor. O Física em Ação é, em nosso entender, e estamos certos que também o poderão reconhecer depois de o analisar, motivador e estimulante para o aluno, facilitador e potenciador do trabalho do professor, flexível e adaptável a qualquer contexto educativo. Em tempos de mudança e de grandes desafios, é importante realçar que este projeto reflete as orientações das aprendizagens essenciais, dá sustentabilidade aos objetivos definidos no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Neste projeto, vamos encontrar um conjunto de estratégias, orientações, sugestões e dicas de professores para professores, e sempre com o objetivo de potenciar o trabalho do aluno e agilizar o trabalho do professor em quaisquer circunstâncias, na sala de aula, no ensino à distância ou em regime misto. O Física em Ação é, então, um projeto flexível e adaptável a qualquer contexto educativo. O manual está estruturado em 2 domínios, 5 subdomínios e 13 módulos, procurando motivar o aluno para a descoberta, envolvendo-o em diferentes atividades de aprendizagem que o mobilizam para a exploração de diferentes fenómenos. Cada subdomínio tem início num ponto de partida, no qual, a partir de exemplos do cotidiano, se inicia a abordagem dos conteúdos de forma motivadora, apoiada em vídeos exclusivos produzidos para ampliar a discussão. Na continuidade, a abordagem dos diferentes módulos é iniciada a partir de 3 ou 4 questões motivadoras formuladas para orientar a análise e sempre acompanhadas de uma story, produzida para envolver o aluno no debate, tirando partido do seu comportamento digital. A exploração dos conteúdos mantém algumas características em que sempre acreditamos, como os destaques dos conceitos principais, as imagens em contexto que estimulam a curiosidade, promovem o esclarecimento de dúvidas, convidam à leitura e ao estudo dos conteúdos, os repare na coluna estreita, com o objetivo de fixar a atenção do aluno em aspectos a valorizar, os múltiplos recursos digitais disponíveis no manual digital que reforçam e ampliam as aprendizagens. Todas estas características, acompanhadas da indicação das aprendizagens essenciais e de algumas sugestões metodológicas para o professor no seu exemplar, configuram uma organização que facilita, como já referi, o trabalho dos diferentes intervenientes. Sempre que se considera oportuno, propõem-se questões com resolução pormenorizada em contexto. Para a verificação das aprendizagens, surgem sempre no final de cada módulo 2 páginas com questões propostas em dupla coluna de tipologia diversificada no Verifique o que aprendeu, para além de muitas outras questões que se propõem no fim de cada subdomínio no Aplique o que aprendeu. Desta forma, a multiplicidade de exercícios e problemas propostos, todos resolvidos com uma explicação clara, garante a melhor preparação do aluno para as diferentes avaliações, com um trabalho e um treino intensivo para propostas de tipologia de exame. Para o professor estão disponíveis, apenas no seu exemplar, as soluções de todas as questões para facilitar uma rápida correção das mesmas. No Física em Ação de 11º ano, as atividades experimentais surgem integradas no manual, no final do módulo a que pertencem, mas sempre relembradas no momento da abordagem em que devem ser implementadas. Esta estratégia garante a necessária disponibilidade dos procedimentos a mobilizar para as diferentes atividades experimentais. Estes procedimentos são sempre acompanhados de questões iniciais e finais, que servem para abrir caminho e orientar para as devidas conclusões de cada uma das atividades, mas a sua ampliação está prevista no Verifique o que aprendeu, de final de módulo, e no Aplique o que aprendeu, de final de subdomínio, com mais um conjunto de questões de exploração de cada uma das atividades experimentais.
Sendo já prática habitual, os diferentes trabalhos experimentais são sempre acompanhados de vídeos tutoriais detalhados que permitem verificar a qualquer momento as principais características de cada um deles. Mas as atividades experimentais não se esgotam no manual. Para valorizar o trabalho experimental para o professor, produziu-se um livro com a exploração das diferentes propostas experimentais, com um conjunto de resultados reais que podem sempre ser utilizados, bem como mais questões sobre as atividades que podem ser utilizadas, quer como ficha formativa ou para eventuais momentos de avaliação prática. Ainda para o professor, estão disponíveis os protocolos plastificados de todas as atividades no dossiê do professor. Com o objetivo de ampliar conhecimentos e desenvolver competências, procurando dar sustentabilidade aos objetivos definidos no perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, propõe-se, no final de cada subdomínio, no Desenvolve Competências, um conjunto de desafios que mobilizam diferentes estratégias e promovem uma verdadeira interação interpares. Também, a pensar na motivação do aluno, surgem por vezes leituras complementares, as Físicas em Ação, que pretendem contextualizar a aprendizagem científica e concorrem para o alcance das competências, capacidades e atitudes previstas pelo perfil dos alunos. O projeto dispõe de um caderno de atividades que inclui na parte inversa o à prova de exame. Por subdomínio, com sínteses e diagramas de conteúdos, encontra uma grande diversidade de questões propostas, muitas com recurso à calculadora gráfica e ainda exercícios sobre as atividades experimentais. Também neste caso, o exemplar do professor apresenta as resoluções detalhadas em contexto. O professor tem disponível um outro livro em caso de adoção, o À Prova de Exame, que reúne todas as questões oficiais de exame detalhadamente resolvidas, organizadas cronologicamente e pelos domínios e subdomínios das aprendizagens essenciais. O trabalho do professor não acontece apenas nas suas aulas. Antes destas, há toda uma preparação que mobiliza grandemente o professor e que não tem visibilidade. Para o auxiliar, estão disponíveis no dossiê do professor planificações das atividades letivas com propostas passíveis de serem aplicadas em regime presencial, à distância ou misto, fichas diagnósticas, fichas de trabalho por módulos, testes de avaliação e questões de aula e ainda fichas experimentais que configuram uma avaliação pedagógica por domínio. Propostas de domínio de autonomia curricular que preconizam interseções de aprendizagens de diferentes disciplinas e exploram percursos que privilegiam o trabalho prático e ou experimental e o desenvolvimento de capacidades de pesquisa, de relação e de análise. Ferramentas digitais para uma nova avaliação, com sugestões de recursos digitais que permitem avaliar formativa e sumativamente as competências e capacidades dos alunos ao longo do tempo e facilitam a devolução de um feedback construtivo. No computador, no tablet ou em telemóvel, com apelativas e motivadoras soluções tecnológicas, estão disponíveis múltiplos recursos digitais que apoiam e ampliam o trabalho do professor e do aluno, nomeadamente os quizzes, testes interativos, para além de EV Stories, podcast, PowerPoint por módulo, vídeos e animações, vídeos tutoriais, simulações, tudo isto e muito, muito mais. Para garantir todos os recursos dispensando a utilização da internet, está também disponível a aplicação EV Smartbook, na qual poderá encontrar estes mesmos recursos. Muito mais haveria a salientar. Aproveitamos agora para relembrar apenas alguns aspectos que nos merecem destaque. Estrutura amigável e organizada, articulação dos seus componentes, quantidade e qualidade de questões de diferentes tipologias, questões diversificadas sobre as atividades experimentais e de traçado e de interpretação de gráficos, questões de exame e problemas, desafios científicos que promovem uma interação disciplinar e muito, muito mais. Colegas, aguardamos a vossa análise do projeto. Acreditamos que concordarão com o que referimos e salientamos. Conte sempre connosco. Estaremos juntos a abraçar o amanhã. Num contexto de mudanças e de grandes desafios, procuramos, com este novo projeto, proporcionar-lhe inovação, confiança e segurança no seu trabalho de professor. Muito obrigada pela sua atenção, muita saúde e bom trabalho, se possível, com o Física em Ação.
Olá, é com muito gosto e particular satisfação que vos apresentamos o novo projeto de Química do 11º ano da Porto Editora, Química em Reação. Este projeto contou com a revisão científica do professor Carlos Correia, um nome incontornável da Química em Portugal, a quem aproveitamos desde já para renovar os nossos agradecimentos pelo seu olhar sempre muito competente e o seu valiosíssimo contributo. Porque temos muito pouco tempo para apresentar este vasto projeto, selecionamos as 4 principais marcas para vos apresentar. Começamos então pela primeira característica distintiva. No âmbito da exploração dos conteúdos e das propostas de atividades, partimos sempre que possível de situações atuais e próximas do cotidiano dos alunos, dando particular relevância aos temas ligados à sustentabilidade ambiental, que está na ordem do dia e para o qual é fundamental sensibilizar os jovens. Um exemplo disso são os desafios e textos selecionados para arranque de cada subdomínio e as hiperpáginas, uma marca deste projeto, que também recorrem a situações atuais. Neste exemplo, trata-se da formação e consequências da chuva ácida e as formas de minimizar os seus efeitos. O mesmo critério é usado sempre que possível na escolha dos contextos associados aos exercícios resolvidos que surgem ao longo do texto como auxiliares à exploração dos conteúdos. E voltamos a fazê-lo nas propostas de exercício e problemas de final de módulo e de subdomínio. E noutras tarefas, como é o caso desta atividade investigativa, com o tema Vamos salvar os oceanos? A segunda marca deste projeto é a proposta de tarefas de tipologias muito diversificadas, criando assim oportunidades de promoção de aprendizagens diversas com vista ao alcance das diferentes áreas de competência do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Assim, no manual, vamos encontrar exercícios e problemas com diferentes graus de complexidade. As primeiras propostas mais simples surgem no final de cada módulo, onde se incluem questões a resolver em grupo. Estas fichas incluem remissões que convidam à resolução de mais exercícios e problemas sobre as diferentes temáticas no final do subdomínio e ainda no caderno do aluno. No final do subdomínio, surgem então questões com maior grau de complexidade e mais globalizantes. Incluem-se aqui questões sobre as atividades laboratoriais de execução obrigatória tratadas nesse subdomínio e também se propõem aos alunos a realização de tarefas em grupo. No caderno do aluno, organizam-se fichas de exercícios por módulo e por subdomínio com graus de complexidade crescente, propondo-se para cada situação as fichas A, B e C. Ainda no caderno do aluno encontram-se os pré-requisitos do ensino básico necessários para a Química do 11º ano. No manual, há remissões designadas por relembre que encaminham para essas páginas. Criamos ainda a secção de pré-requisitos de Química do 10º ano, que se encontra nas páginas iniciais do manual, uma vez que são essenciais, nomeadamente para os cálculos estequiométricos. Esta é uma novidade que consideramos particularmente útil para os nossos alunos. Continuando com as tarefas de tipologia diversificadas, surgem agora as atividades laboratoriais que apresentam uma novidade. Optamos por integrar as propostas das atividades laboratoriais ao longo do manual após a abordagem do contexto teórico necessário à sua implementação, fomentando a ligação entre a teoria e o trabalho laboratorial. Do mesmo modo, mantemos a tipologia das nossas propostas de exploração das atividades laboratoriais que partem das questões problema a investigar para as questões pré-laboratoriais. Sempre que há necessidade, surgem informações necessárias para a realização da atividade laboratorial. No caso de informação mais extensa, há uma remissão para os anexos que se encontram no final do manual. Segue-se agora a proposta de execução da atividade laboratorial, que naturalmente inicia com a listagem dos materiais e reagentes e com a descrição do procedimento. Para incentivar a reflexão, trazemos uma novidade. À medida que o procedimento vai sendo operacionalizado, surgem questões na rubrica para reflexão. Para além da solicitação de registro de dados, tratamento de resultados, conclusões e reflexões, mantemos, porque consideramos importante, a secção Comunicação dos resultados, reflexões e conclusões à turma.
A AEL termina com as questões pós-laboratoriais que permitem a aplicação dos resultados e conclusões a outras situações. Em caso de adoção, terá à sua disposição o livro Atividades Práticas exclusivo para o professor. Lá encontrará a exploração detalhada de cada uma das AEL de execução obrigatória, bem como um conjunto alargado de anexos que, para além das informações que estão disponíveis para o aluno no final do manual, também inclui outras informações úteis para o trabalho laboratorial. Uma outra novidade do projeto é que tem à sua disposição no dossiê do professor um conjunto de protocolos plastificados que poderá usar no laboratório sem risco de danificar. Como consequência do ciclo de ações de formação que promovemos no âmbito da abordagem STEM na exploração de tópicos de química com recurso ao Arduino, no livro Atividades Práticas, disponibilizamos toda a documentação para a implementação das AELs 2.1 Titulação ácido-base e 2.3 Temperatura e solubilidade de um soluto sólido em água. Focados na intencionalidade de garantir o desenvolvimento de competências múltiplas inscritas no PASEO e cumprindo as recomendações das aprendizagens essenciais, propomos aos alunos a realização de atividades investigativas disciplinares e interdisciplinares. As primeiras surgem no início de cada um dos 5 subdomínios para estimular a curiosidade e motivação dos alunos para o estudo dos temas desse subdomínio. As atividades investigativas interdisciplinares surgem no final de cada domínio, permitindo a articulação dos conteúdos e tarefas com outras disciplinas, incluindo aqui a cidadania e desenvolvimento, conforme recomendação das aprendizagens essenciais. Ainda no âmbito desta tipologia de atividades, o Química em Reação 11 apresenta uma proposta de desenvolvimento de DAC. No dossiê do professor, encontrará os documentos de planeamento, de execução das tarefas e de avaliação das mesmas por alunos e professores. E porque é fundamental auxiliar os alunos na preparação para o Exame Nacional, reunimos no À Prova de Exame todos os itens de exames nacionais e testes intermédios desde 2006 a 2021 de Química de 10º e 11º anos, organizados por domínios. Este livro é exclusivo do professor em caso de adoção, mas poderá ser projetado via manual digital com as resoluções em contexto. A terceira marca do projeto é a apresentação de recursos educativos digitais diversificados que permitem o aprofundamento e a melhoria da qualidade das aprendizagens, bem como o desenvolvimento de competências digitais cada vez mais importantes no contexto atual. O projeto Química em Reação disponibiliza diversos recursos educativos digitais, tais como exercícios, atividades, simulações, vídeos, quizzes EV, podcasts, apresentações PowerPoint e testes interativos. Para motivar os alunos para o estudo, concebemos vídeos que poderá utilizar para apelar ao interesse pelos assuntos a abordar. Vamos ver o exemplo do vídeo associado à hiperpágina sobre o processo de Haber-Bosch. Sabes qual foi a mais importante descoberta nos últimos séculos? Não foi o computador, o telemóvel ou a internet, nem o automóvel ou a eletricidade. Foi uma reação química, a reação de formação do amoníaco a partir do dinitrogênio e do dihidrogênio. Foi há mais de 100 anos que Fritz Haber, químico alemão, conseguiu sintetizar amoníaco no seu laboratório. Amoníaco que pode então ser utilizado para produzir fertilizantes nitrogenados. Sem esta reação, não seria possível produzir alimentos suficientes para satisfazer as necessidades de uma população mundial em crescimento. Em 1909, o engenheiro químico Carl Bosch conseguiu aplicar com sucesso o processo de síntese de Haber à indústria. Nasceu assim o processo de Haber-Bosch. Neste processo, o dinitrogênio, principal componente atmosférico, é obtido por destilação fracionada do ar e o hidrogênio molecular é obtido por reformação do metano com vapor de água. A mistura é comprimida a uma pressão entre 200 e 600 atmosferas, a uma temperatura entre 200 e 550 graus Celsius. O reagente mais barato, o dinitrogênio, é adicionado em excesso, de modo a forçar a reação no sentido direto. No reator,
A reação é catalisada e assim que o amoníaco no estado gasoso se forma, é condensado e recolhido no condensador, podendo voltar ao reator ou então ser armazenado. Aplicando os estudos de Le Chatelier, podemos identificar as seguintes condições ideais para a síntese industrial do amoníaco. Pressões elevadas, dado que a quantidade de moléculas no estado gasoso é superior nos reagentes. Temperaturas relativamente mais baixas, dado se tratar de um processo exotérmico, favorecendo assim a reação direta. No entanto, temperaturas baixas levam a velocidades de reação reduzidas e pressões muito elevadas comprometem a segurança da produção. Assim, a nível industrial, é estabelecido um compromisso entre a pressão e a temperatura, recorrendo a catalisadores para aumentar a velocidade da reação. Do amoníaco produzido industrialmente, cerca de 80% é utilizado na produção de fertilizantes. Mas estima-se que cerca de metade do nitrogênio presente nos fertilizantes não é assimilada pelas plantas, tornando-se um poluente e afetando o equilíbrio dos ecossistemas. Atualmente, procura-se uma solução para este problema que permita satisfazer as necessidades alimentares da população, preservando o meio ambiente, seguindo os princípios da química verde, especialmente a redução de resíduos e produtos indesejados. As simulações computacionais são um ponto forte do nosso projeto e, por isso, desenvolvemos várias. Mostramos aqui uma que permite avaliar o efeito da concentração de reagentes e produtos na progressão global de uma reação química a nível submicroscópico, por comparação do quociente da reação com a constante equilíbrio. Para cada uma destas simulações, fornecemos o respectivo guião e ficha de exploração no Guia de Exploração Digital. Disponibilizamos ainda a exploração dos vídeos dos subdomínios e das hiperpáginas. Saliento que este ano, todos os manuais digitais da Porto Editora estarão disponíveis online, offline e para download na app EV Smartbook, permitindo ultrapassar constrangimentos na sua utilização. A última marca que selecionamos para lhe apresentar sobre este projeto é a nossa aposta em técnicas e instrumentos de avaliação pedagógica diversificados ao verdadeiro serviço do ensino e da aprendizagem, com a preocupação de garantir a avaliação de todas as competências previstas nas aprendizagens essenciais em articulação com o PASSEO. Assim, no âmbito do processo de avaliação pedagógica, temos propostas para a avaliação de módulo através da aplicação de um quiz EAV. Para a avaliação de subdomínios e do domínio, o projeto dispõe de testes interativos, alguns deles exclusivos do professor. Para avaliar as aprendizagens e competências associadas às AELs, encontramos questionários laboratoriais disponíveis no livro de atividades práticas. Também neste livro disponibilizamos rubricas de avaliação das tarefas de execução da AEL e do respectivo relatório. Estes instrumentos, no seu conjunto, permitem avaliar conhecimentos, capacidades e atitudes associados a cada AEL. E porque não esquecemos a preparação para o Exame Nacional, no verso do caderno do aluno temos os testes à prova de exame, que inclui teste de tipologia de exame nacional, acompanhados da matriz por aprendizagem essencial, critérios e grelhas de correção. Este é um bom instrumento para os alunos treinarem de forma autónoma. No dossiê de professor, encontra 3 livros dedicados à avaliação, 2 deles com testes para a avaliação de domínios e um dedicado à avaliação das atividades laboratoriais. Cada teste surge acompanhado de matriz com discriminação das aprendizagens essenciais em avaliação e respectivas cotações, critérios e grelha de correção e ficheiro Excel que permite monitorizar o resultado de cada aluno, proporcionando-lhes feedback de qualidade sobre as aprendizagens alcançadas e a consolidar. O processo de autoavaliação, por sua vez, é assegurado através de diversas propostas de tarefas. Cada módulo tem um PowerPoint associado que inicia com as apresentações das aprendizagens essenciais a atingir e termina com a autoavaliação do aluno relativamente a essas aprendizagens essenciais.
Já no manual, no início de cada subdomínio, os alunos são convidados a consultar as aprendizagens essenciais a atingir, disponíveis no final do livro, e são convidados a revisitá-las no final do subdomínio, desta vez para realizar a sua autoavaliação. Chegamos assim ao fim da apresentação do projeto Química em Reação 11, na expectativa de que se reveja nas nossas propostas e soluções para enfrentarmos com sucesso os desafios colocados hoje a todos nós e aos nossos alunos. Muito obrigado pelo seu interesse e pela sua atenção.